Como que hoje as empresas são normalmente constituídas? É óbvio que muitas empresas iniciam o seu trabalho, a grande maioria das pequenas empresas, elas iniciam com a atividade somente dos sócios. Os próprios sócios, em conjunto, trabalham e prestam serviço dentro daquele objetivo que a empresa foi assim criada. Esses sócios têm uma classificação dentro da Previdência, eles são normalmente remunerados, têm uma remuneração, e sobre essa remuneração incide encargos esses que vai permitir que lá na frente esse sócio possa usufruir de uma aposentadoria. É aí que, em alguns pontos, também nós temos algumas observações. Muitos sócios colocam a remuneração, para não haver incidência de encargos e não ter gastos no seu início, uma remuneração mínima, normalmente um salário mínimo. E, com isso, acaba prejudicando-o quando dá oportunidade em ingressar com o pedido de aposentadoria. Então, já fica aqui uma observação para vocês quando do estabelecimento da remuneração dos sócios. A partir daí, inicia-se a contratação dos seus empregados. Normalmente, as empresas, elas têm já de imediato a contratação no regime CLT. Então, nós temos empregados no regime CLT, e esse é um dos itens em que nós vamos estar abordando vários pontos, porque a legislação traz uma série de exigências, uma série de obrigações por parte da empresa em relação ao trabalhador. Então, nós temos uma composição, que eu diria hoje atual de uma empresa, que são os sócios, os empregados CLT, e algumas empresas, não querendo ter o compromisso do empregado CLTista, ela acaba contratando uma empresa que fornece serviço temporário. Então, nós temos aqueles que são classificados temporários. Ou mesmo a empresa que já tenha empregados e, num determinado período de suas atividades, ela tem um pico no trabalho e necessita de um complemento de mão de obra, e esse complemento se dá através do serviço temporário. Tem todo um regramento, não é um serviço que pode ter longa duração, é justamente para um período curto de necessidade que a empresa tem para atender às suas atividades. Fora o trabalho temporário, nós temos uma atividade que muitas empresas, principalmente prestadoras de serviço, elas acabam por contratar e para compor o seu quadro de profissionais, que é o profissional autônomo. Muitas vezes, empresas, mais uma vez, há uma incidência muito grande nas empresas prestadoras de serviço, você ter um profissional autônomo. É aquele que tem, como a própria palavra diz, autonomia. Ele não é subordinado, não cumpre um horário, ele tem a sua atividade totalmente administrada por ele próprio e presta serviço para a empresa. Hoje há uma ligeira confusão entre autônomo, prestador de serviço e terceirizado. Há uma confusão em que envolve um quarto elemento que hoje é muito conhecido como o PJ. Na realidade, PJ é nada mais nada menos que a sigla de pessoa jurídica. O que tem ocorrido? E que a reforma trabalhista acabou trazendo algumas
alterações, algum alento e alguma disciplina maior para definir o que é um e o que é outro. Você tem um prestador de serviço, que pode ser uma empresa, digamos, uma empresa de limpeza, que fornece a mão de obra, e essa mão de obra é a que faz limpeza e copa da sua empresa. Então, não são empregados propriamente da sua empresa. Mas, no entanto, mesmo que você tenha um contrato de prestação de serviço assinado com essa empresa, é necessário que haja uma fiscalização, uma atenção muito grande, e principalmente com relação a esses trabalhadores, porque a empresa, se ocorrer qualquer irregularidade com esse trabalhador, a empresa acabará respondendo solidariamente a uma ação trabalhista. E é o que tem ocorrido muito, porque essas empresas, muitas vezes essas empresas de serviços, elas são criadas, vivem um certo tempo, morrem, e com isso muitos empregados não recebem os seus direitos, então tem um fator aí de risco trabalhista muito grande nessas empresas prestadoras de serviço. Mas é um item que compõe a estrutura das empresas atualmente. Um outro é o da pessoa jurídica. O que vem a ser esse pessoa jurídica? Muito embora não tenha essa classificação, mas aconteceu muito nos anos, no início do século, nos anos 2000, 2001 e diante, em que muitos profissionais, atingindo a idade de aposentadoria, eles deixavam de ser empregados seletistas e propunham um acordo com a empresa, reduzindo todos os encargos da empresa, e a empresa o contratando como PJ, mas ele aí passando a emitir uma nota fiscal como se fosse uma pessoa jurídica mesmo, mas na realidade é um profissional que presta serviço, muitas vezes cumprindo horário de trabalho, com exclusividade e com subordinação, e que são 3 itens que caracterizam o vínculo de emprego. É aí que muitas empresas, não se atentando a esse tipo de cuidado, acaba contratando ou demitindo e contratando um ex-empregado nessas condições. Então, o PJ é uma composição do quadro de empresas, mas que também requer cuidado, como também requer o autônomo. São 2 situações muito semelhantes. Temos também as pessoas que... empresas que são parceiros da sua empresa e que muitas vezes vocês juntos compõem um trabalho, uma execução de um trabalho, então tem a sua empresa e outras empresas. É o que nós chamamos de subcontratados. Então, esses subcontratados são empresas que acabam compondo o quadro, vamos dizer, de força-tarefa da empresa, mas não são os trabalhadores dessa empresa empregados da vossa empresa, eles são empregados de outra empresa. É semelhante à subcontratação de serviços de limpeza, de copa, que também são chamados de prestadores de serviço, né? Então, você tem várias nomenclaturas aí, mas que não foge cada uma delas da sua responsabilidade. Todos esses itens, eles serão abordados separadamente em apresentações que, eventualmente, poderemos fazer no futuro. Mas, nesse momento, a classificação de como você pode ter estruturado a sua empresa é essa. Então, recordando,
Nós temos aí sócios, os empregados, seletista, os autônomos, os terceiros, os temporários, e nos empregados você tem as várias formas de contratação. As pessoas jurídicas e os prestadores de serviço. Tem uma outra questão aqui. Qual a diferença entre subcontratados e pessoa jurídica? Na realidade, não existe uma diferença propriamente dito, porque um subcontratado, ele, se não for uma pessoa física, que seria o caso do autônomo, na condição de subcontratado, ele será uma pessoa identificada como também é identificado o PJ, é uma pessoa jurídica. Então, nós estamos falando de uma pessoa em que é tratada pelo CPF e uma outra pessoa jurídica que é tratada pelo CNPJ. Tem essas denominações diferentes, mas no âmbito geral, elas têm as mesmas considerações em relação ao tipo de contratação. Todas elas, nós temos que ter uma atenção dobrada, porque a administração dos recursos humanos dessas empresas não são diretamente feita pela sua empresa. Então, ao subcontratar uma empresa, ao contratar um autônomo, ao contratar uma prestadora de serviço, muitas vezes você pode participar até de um consórcio, onde que você, junto com outras empresas, acabam contratando uma quarta empresa para prestar o serviço. Essa quarta empresa pode, muitas vezes, subcontratar um outro serviço que estaria vinculado ao contrato principal. Então, se nós formos olhar uma empresa de comércio, provavelmente isso não existe na forma como eu estou falando. Uma indústria talvez não tenha tanto, mas na área de serviço é o que mais se pratica, é o que mais se tem hoje. Eu conheço empresa que ela só possui os sócios, ela não tem nenhum empregado, ela só tem os sócios, todo o restante do quadro que presta serviço para ela e, por consequência, para os seus clientes, é desenvolvido por autônomos, PJ, subcontratados. Uma outra composição que hoje se faz muito necessário nas empresas e que eu reputo como algo importantíssimo as empresas adotarem, uma não é obrigatória, mas a outra é obrigatória. A não obrigatória é você ter no seu quadro de colaboradores estagiários. Estagiários que, normalmente, as grandes empresas, elas têm programas de estágio. Estágios esses que há uma seleção muito grande, procuram-se profissionais de quarto, quinto ano de faculdade. Esses estagiários permanecem na empresa no máximo 2 anos, e, ao final do estágio, a empresa muitas vezes tem o objetivo de 20% daqueles estagiários passarem ao quadro de efetivos. Então, vejam, são profissionais que estão estudando, estão adquirindo conhecimento teórico, estão adquirindo conhecimento prático na empresa e que acabam compondo muito bem o quadro das empresas. Eu não tenho informação de todas as empresas às quais eu dou consultoria, de que tenham se lamentado por fazer um programa adequado de estagiário. O que não pode, lógico, é contratar um estagiário meramente para ele fazer um trabalho de mão de obra, vamos dizer, braçal, econômica.
Quer dizer, contratar o estagiário simplesmente para não ter custos elevados, não ter encargos. Não, o estagiário ele tem que ter o trabalho, por isso que o estágio normalmente tem um envolvimento estagiário, escola, instituição que normalmente administra, tipo CIE, e a empresa. Então, há, inclusive, uma avaliação, tudo isso é um assunto, assim, muito, muito bom de se implantar e de se acompanhar. E o último, que hoje é obrigatório, as empresas estão obrigadas a ter isso, lógico que dependendo do número de trabalhadores, porque está vinculado e é proporcional ao número de trabalhadores, que é o aprendiz. O aprendiz é o estudante, no passado era chamado menor aprendiz, hoje não pode ser falado menor aprendiz, porque o aprendiz pode ter até 24 anos, então não pode ser o menor, mas é aquele trabalhador entre a idade de 16 a 24 anos que está estudando e que a empresa o contrata. Ele trabalha um determinado horário na empresa, normalmente, via de regra, ele trabalha 4 dias, e um dia ele tem o trabalho de estágio, de escola, e respeita todo um regramento. Você tem que pegar o quadro total de trabalhadores, excluir aí da sua empresa os sócios, os profissionais de curso superior, de cursos técnicos profissionalizantes, tem mais o item de trabalhadores que atuam em atividade de risco, e tem mais, acho que, 2 itens pequenos aí, que normalmente não tem muito reflexo, para chegar ao número esse, que aí sim você tem a possibilidade de contratar como aprendiz 5% no mínimo e 15% no máximo. Então, se você tiver uma empresa em que esse número resulte em 20 trabalhadores, então 5% de 20 você vai ter um aprendiz. Você poderá contratar 3 aprendizes, que você pode ter até 15%. Então, essa é a regra. Agora, uma empresa que esse número resulte em 10 trabalhadores, ela, numa eventual fiscalização, ela estará liberada de qualquer ônus, porque não está obrigada pela regra que aí se apresenta, que o mínimo é 5%. Então, voltando à conta, se a empresa tiver uns 10 empregados, ela não terá que contratar o aprendiz. Agora, se ela tiver 20 empregados, ou próximo de 20, ela terá que contratar, no mínimo, um aprendiz. E isso é obrigatório. Está na lei, a empresa tem que seguir. E muitas empresas, muitos empresários desconhecem essa determinação legal. O aprendiz, como eu disse, ele é um profissional que ele pode ser um menor, como era chamado no passado, em que está estudando o curso ainda não profissionalizante, sendo que o estagiário não. O estagiário ele está cursando, normalmente, curso universitário. Então, normalmente, o estagiário ele é um quarto-anista, quinto-anista de determinados cursos em que são contratados para fazer o estágio. Tem total liberdade a empresa no número de estagiários, lógico, tem que ter um número que possa ser compatível com o acompanhamento. Você tem que ter um supervisor de estágio, então não pode ser qualquer quantidade, senão daqui a pouco uma empresa vai, bom, o estagiário é barato, então eu vou contratar aqui
eu vou contratar 20 estagiários. Aí você pergunta, quantos empregados você tem? Aí eu tenho 5. Ué, peraí, você tem 5 empregados e 20 estagiários? Né? Isso está totalmente incoerente, porque você tem que ter, dentro do quadro de empregados, se você tiver 5 empregados, você deve ter um supervisor. Esse supervisor poderá supervisionar o estágio, que é um ensinamento, então, provavelmente, de 2 estagiários. Não pode ser algo assim tão incoerente entre o número de supervisores de estágio e o número de estagiário. Então, essa é a diferença entre aprendiz e estagiário. Não se esqueçam que nós temos que perseguir, nós temos que ir atrás do nosso objetivo maior, que é como reduzir em até 90% os custos dos processos trabalhistas. Então, dentro dessa linha de classificação de profissionais, de trabalhadores que a empresa pode contratar, subcontratar, enfim, tem uma série de pontos que podem trazer custos trabalhistas. Então, nós precisamos ficar atentos a isso.